Começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. O Senhor se preocupa. O Senhor se preocupou comigo e com você. O Senhor, Ele nos vê nos detalhes. E o Senhor estava forjando aquele menino ali no campo. Deixando ele lutar com ursos, deixando ele lutar com leões. E muitas vezes a gente está passando no meio do furdunço, no meio do furacão. A gente está no olho do furacão. E aí, Deus, onde você está, Deus? Onde o Senhor está que não está vendo este leão querendo me atacar? E o Senhor sabe de nada. Eu estou te preparando. Eu estou te forjando. Eu estou te ensinando. Porque ali, logo ali na frente, eu vou precisar dessa força sua. Só que eu estou vendo aqui, estágio. Quando a gente vai exercer alguma função, a gente está se preparando para ela, a gente forma e tem o estágio. Para quê? Para ver se a gente realmente sabe e para ganhar experiências. O Senhor está tendo experiência com você. O Senhor, Ele está te dando experiências. Porque logo ali, só mais um pouquinho de tempo, Ele vai dizer: agora sim, Ana Cristina. Agora sim, Jackson. Agora sim, Celinha. Agora sim eu vou te usar. Não para você mesmo, mas para a vida de outras pessoas que precisam ouvir tudo que você passou no campo. Tudo que você passou atrás das malhadas. Tudo que você passou lutando com os leões, com os ursos, defendendo as minhas ovelhas. Você tem defendido as ovelhas do Senhor? Você tem defendido as ovelhas do Senhor? Mas eu não sou pastor. É só pastor que defende então as ovelhas? É só pastor que tem ovelhas? Mas você tem uma ovelha, você tem um aprisco, você tem a sua casa. Você tem um aprisco, você tem o seu trabalho. Você tem um aprisco, você tem uma faculdade, você estuda, está num colégio. Você tem um aprisco. E ali você está ali, coordenando, você está ali instruindo, você está ali testemunhando. E o Senhor ali te dá ovelhas. Eu tenho ovelhas de trabalho que até hoje me procuram. Já saí, né? Fui desligada há 3 anos. E algumas, Aninha. Aí outro dia eu encontrei com uma no shopping. Ela: mulher, como você faz falta. Quando eu passava ali na frente da farmácia Satélite, que eu via você, ou que eu fazia alguma coisa e você me chamava e puxava a minha orelha. Oh, meu Deus. Quando ela me falou aquilo, eu desmanchei assim, sabe? Eu disse: sério? Ela nunca me falou isso. Mas nesse dia, no shopping, depois que eu fui desligada do trabalho, foi que ela testemunhou. Eu disse assim: meu Deus, o senhor fazia isso? E eu nem via. Que às vezes ela soltava, né, uma palavra ou uma frase, dizendo que ela estava, louca. Eu estou ficando... Aí falava, né? Aí eu ouvia aquela palavra e digo: ei, vem cá. Chegava assim na janelinha da farmácia Satélite, botava assim a cabeça: vem cá. Tu pode repetir essa frase? É somente para eu entender o que foi que você falou. Aí ela repetia. Eu digo: você está se ouvindo? Ela: Ana. Eu digo: você se escute. Você está afirmando que você é isto aí que tu falou. E o que significa ser isso aí que você falou? Você tem noção do que você está falando? E aí ela caía na real. Ela disse: Ana, até hoje é como se eu estivesse ouvindo a sua voz. Vem até a palavra à minha boca, mas eu não falo. Porque ela lembra daquele episódio. E assim com outras coisas, né? Às vezes ela estava com dor de cabeça. Aí, porque farmácia Satélite, ela achava que podia pegar qualquer remédio. Aí eu disse: não posso te dar remédio. Mas eu tenho um óleo ungido aqui, você quer que eu ore? Ô, meu irmão, mão é para isso. Aí eu botava a mão, ungia, orava. Ela: como você faz falta. E aí o Senhor estava treinando ali, né? Ali o Senhor me deu algumas ovelhas, porque de uma certa forma eu orientava. Gente, eu já fui para, entre aspas,
gabinete. Entrava na minha sala, trancava a porta e dizia assim, eu preciso conversar com você, converse comigo. Aí eu disse assim, teve uma que fez, sabe o quê? Ela era a minha chefe. Uma das chefes. Aí ela fez assim, Ana, amanhã meu esposo vem aqui. Eu disse, vai fazer alguma cirurgia? Ela falou, não. A gente vem aqui para se aconselhar com você. Eu digo, aqui, você é maluca? Tu é doida? Virou. Disse, não, mulher. Ela fez, não, eu já falei com a chefe dela que ele ia lá para conversar comigo. Eu disse, mas aqui, no trabalho, vai ser rapidinho. É só para você orar por nós. Eu disse, tá bom. E aí ela foi com o esposo dela no dia seguinte. E nós conversamos. E eu orei por eles. E hoje ela segura o filho no braço, porque ela precisava engravidar. Vocês lembram que eu cheguei aqui dizendo que uma criança nasceu de 6 meses, que era desse tamanho. Vingou, tá aí, correndo tudo. João Pedro. Exatamente. Ficou internado. Deus fez um milagre. Cabia dentro de uma caixinha de sapato. Não era um sapato número 44 do tamanho de Ed, não. Era uma caixinha menor. Mas hoje está aí, lindo, Pedro. Então é isso, são essas ovelhas que o Senhor vai nos dando ao longo da vida. Algumas experiências que o Senhor vai nos fazendo passar, não é verdade? Então louvado seja o nome do Senhor. Conseguiu, meu amor? Eu acho que Deus não quer que eu pregue o que está ali, não. Se não for, não tem problema, Jesus. Não tem problema. Eu vou com a Bíblia do coração e a gente acompanha, né? Então você já abre aí a sua Bíblia em Efésios. Abre aí em Efésios. Cadê Efésios? Tem horas que o livro da Bíblia foge da sua Bíblia? Da minha, às vezes acontece. Amém. Às vezes foge. Às vezes eu procuro um livro e ele não está, não. E isso acontece normalmente em Bíblias novas, não é verdade? Hein? É, menina, eu procurei hoje para poder terminar um texto, mas deixa ela aqui, qualquer coisa eu peço. Porque às vezes eu estudo em uma, pego a outra para poder comparar o texto. Ai, vamos lá. Efésios, capítulo 2. Deixa aberto aí. Aliás, não, vamos ler. Capítulo 2, 4 e 5. De mundo que o Senhor continue te abençoando, te enchendo da graça, te honrando a cada dia, em nome de Jesus, derramando mais unção sobre a sua vida. Pode se assentar. Tá ok, qualquer coisa eu vou ficar tocando aqui, qualquer coisa eu te chamo. Não tem problema. Tá. Então, abra aí em Efésios 2. Aí, ele já saiu de novo daqui. Meu Deus, foi o vento. Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Pode deixar aí, não vai coisa não, em nome de Jesus. Pai, eu quero um tablet, Senhor, para mim. Para não ficar pedindo de Ed emprestado. A Bíblia diz, pedir, dá-se-vos-á. Minha parte é pedir. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós já mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pois somente pela graça somos salvos. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a Tua palavra foi lida, uma porção da Tua palavra foi lida. Nós te pedimos, Espírito Santo, porque foi o Senhor que inspirou as Escrituras Sagradas, que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos instrua, meu Pai, nos dê discernimento e entendimento, para que a gente possa compreender, Senhor, a ministração da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que eu te oro e já te agradeço. E aquele que crê diz: amém. Que todas as mentes estejam cativas ao Teu Espírito, Senhor. E que só o Teu Espírito tem o poder de se manifestar neste lugar, em nome de Jesus. Pode se assentar. E nós estamos estudando, estamos cantando
né? Depois vamos cantar a canção tema do nosso tema de Natal desse ano, que é Jesus, uma história de amor, né? E o amor de Deus, ele é a maior representação de força que há. A mais linda história de amor. Ao mundo eu contarei. Como não me apaixonar por esta linda história de amor? Eu viverei, eu morrerei por ti, te amando até o fim. Ao mundo eu contarei. Como não me apaixonar a essa linda história de amor? Como não me apaixonar? Meu Deus. E aí a gente, muitas vezes, canta a canção e não presta atenção na letra. Viverei, morrerei até o fim. Como não me apaixonar? A mais linda história de amor. E tem uma parte que ela diz assim: trarei muitos para ti. Quantos você trouxe para o Senhor? Não estou dizendo trazer para a igreja, mas quantos você falou desse amor, dessa história de amor? Para quantos você testemunhou? Para quantos você falou que é apaixonado pelo Senhor? Você cantou: ao mundo eu contarei essa linda história de amor. Você tem falado do amor de Jesus? Aqui também diz assim: quero alegrar o teu coração, trazendo muitos até a ti. Eu quero alegrar o teu coração, Deus, trazendo muitos a ti. Quantos nós temos trazidos ao Senhor? Quantos nós temos falado do amor de Deus? Independente se Ele vai aceitar ou não, mas quantos você tem falado do amor de Deus? Fica aí já de início essa reflexão. O amor de Deus, ele é a maior representação de força que é incomparável. Não tem como comparar o amor de Deus a nada. Ele mesmo fala que ainda que a mãe que amamenta se esquecer do filho, ele nunca se esquecerá. Sabe por que ele fala isso? Porque a mamãe, quando está amamentando o peito cheio de leite, se a criança tiver com fome, o peito enche, dói. Quando eu amamentei, eu estava estudando ainda, e eu estudava à noite. Daisy estava em casa, eu deixei o leitinho dela em casa, mas quando ela estava com fome, aqui o peito os antigos falam que empedrava, não é assim? Empedrava, e ficava aquele negócio duro, meio roxeado. Tinha que botar compressa quente. E vaza, eu levava fraldas e mais fraldas. Naquela época, há 32 anos atrás, não tinha esse que hoje chama de absorvente, né, para botar na mama. Hoje tem, mas naquela época não tinha, não. Eu levava a fralda e ficava com aquele negócio. Mancha. E a murrinha. E tinha uma murrinha, tem uma murrinha, um leite, né, da mama. Por isso que o Senhor compara. Que ainda que a mãe que amamenta se esquecer, não tem como esquecer, por causa dessa situação que ocorre. Não existe a possibilidade da mãe esquecer que amamenta. Mas ele diz: ainda que essa mãe esqueça, eu, todavia, não me esquecerei. Ele não se esquece. O amor dele é incomparável, ilimitado e pode quebrar, transpor barreiras. O amor de Deus, ele pode derrubar, aniquilar qualquer muralha ou barreira. É desse amor que eu estou falando. Esse amor tem o poder de transformar, de mudar vidas, de mudar circunstâncias. Esse amor pode mudar até o coração
mais endurecido. Ele mudou o meu. Olha eu aqui. Ele mudou o meu coração. Ele mudou o coração do pastor Silvanito. Ele mudou o coração do bispo Átila Brandão. Ele mudou o coração de Faraó. Ele mudou o coração de Nabucodonosor. Ele mudou o coração, o meu e o seu. Ele mudou. E foi por causa desse amor que Deus deu origem ao plano original da salvação. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido naquela cruz para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Foi por causa desse amor que ele foi para a cruz. Essa é a razão mais clara pela qual nós devemos eternamente ser gratos, Jackson, pelo sacrifício da cruz. Esse amor sacrificial. Agora me diga aqui, uma conversinha aqui de pé de ouvido. Você tem motivo para agradecer ao Eterno? Por causa desse gesto que ele fez? Qual é o motivo que você tem para agradecer ao Senhor? Todos qual? Sabe por quê? Porque a gente generaliza, né? Igual o pecado. Pai, perdoa de todos os meus pecados. Qual? Você sabe qual foi o pecado que você cometeu. O pecado tem nome. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado pela restauração total da minha cirurgia. Obrigada porque a prótese está até hoje e não está me trazendo problema. Obrigada, Senhor, porque eu posso me movimentar. O médico disse que eu não podia cruzar as pernas. Hoje eu sento, cruzo para lá, cruzo para cá. Gratidão, milagre também tem nome. Então, numere, diga o porquê que você está dizendo, que você está agradecendo ao Senhor. Pai, obrigada, Paizinho, pelo meu emprego, que eu não estou vendo ainda, mas eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já abriu a porta, já foi lá, quer trabalhar onde, meu filho? Já foi lá, já pisou lá, e já disse, Pai, eu quero trabalhar aqui. É assim. Obrigada, meu Senhor. Cite uma prova desse amor de Deus por mim e por você. De muitas. Aí você pode citar apenas uma prova. Quem se habilita? Uma prova de amor. Uma prova de amor de Deus por mim e por você. Algo que ele fez. Vamos deixar a cruz de lado aqui. De lado não, calma. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não vamos falar da cruz, porque a cruz eu já falei, né? A cruz supera, né? Mas por causa da cruz, qual foi outra coisa que Deus fez? Provando o amor dele por mim e por você. Vamos lá, quem se habilita? Uma das. Ele te recebeu, né? Ele te recebeu. Quem mais se habilita? Um só motivo. Eu separei alguns, tinha muitos, tem muitos, mas eu só separei alguns. Um deles é, ele nos salvou. A morte na cruz foi para nos salvar. Simples assim. Ele nos salvou e foi isso que nós acabamos de ler. Em Efésios 2, 4 e 5. Fugiu de novo. É o vento. Diz assim, observe, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Tão somente pela graça nós somos salvos. Então Ele nos salvou. Uma das provas de amor de Deus, dessa linda história de amor, é que Ele nos salvou. Ele é rico em misericórdia e por meio dessa misericórdia, desse grande amor, Ele nos amou e nos deu vida igual a de Cristo. É só olhar para a cruz. É só olhar para a cruz.
Mas, pastora, a gente não tem mais a cruz aqui. A cruz está lá no Gólgota, nem existe mais a cruz lá. Mas se você pegar qualquer filme que conte a história da paixão de Cristo, vai estar lá aqueles momentos. E aí você pega o de Mel Gibson, porque para mim foi o que se aproximou mais do que o texto, do que as escrituras falam. Assista o filme, se já assistiu, assista de novo para relembrar o momento da cruz, para relembrar a via dolorosa, para relembrar o que ele passou, as 40 chicotadas, para relembrar a coroa de espinhos que cravaram nele, para relembrar. E aí você vendo aquele filme que foi o que mais se aproximou, mas não contou tudo, mas mais se aproximou, e você assistindo aquele filme, você vê assim, meu Deus do céu, se isso aí ainda não é o que o meu Jesus passou por mim, você vai respirar. É só olhar para a cruz. Não para você, mas basta pensar na forma que Ele, o nosso Deus, deu tudo o que Ele tinha, o mais precioso, o seu único filho, Jesus, para salvar a mim e a você. Deus, Ele não exige que você se torne uma pessoa melhor antes de receber a salvação. Deus, Ele lhe dá a salvação de graça, sem lhe pedir nada em troca, sem barganha. E porque muitas vezes nós barganhamos com, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, eu vou para a igreja. Se o Senhor fizer isso, eu jejuo. Ou eu vou jejuar para o Senhor me dar isso. Isso é barganha, isso é troca. Não é isso. Não precisa ser desta forma. Deus, Ele não requer de mim, de você, barganha. Ele fez tudo por amor, ponto. Agora nós devemos fazer também tudo por amor. Eu estou aqui, não é porque eu sei que Deus pode fazer ou acontecer comigo, não. Eu estou porque eu estou. Eu estou porque eu amo vocês, eu amo a igreja que eu congrego. Eu estou aqui porque eu amo a Cristo. Eu estou aqui porque eu amo a obra que Ele me deu. Não me importa cadeira vazia ou cadeira cheia. Isso para mim não importa. O que importa é que eu estou pregando a palavra. Se foi para isso que Ele me chamou, não importa se é para meia dúzia ou se é para 1 milhão. Ele começou com 1. Depois Ele foi pregar para multidões, o próprio Jesus. E eu não posso me preocupar com a multidão. Eu tenho que me preocupar com vocês. Eu tenho que me preocupar com isso aqui que Deus me deu. Então é essas ovelhinhas que eu vou me preocupar. Mordendo ou dando coice, não importa. São ovelhas do Senhor. E eu digo para Ele, Senhor, são tuas ovelhas. São tuas ovelhas, não são meus. É o teu povo. Falo que nem Moisés. Não adianta fazer barganha. Chega a ser desonesto você barganhar com Jesus. Depois do sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você. É desonesto você chegar para Ele e dizer, Pai, se você fizer isso, eu faço isso. Ou eu vou jejuar para que o Senhor me dê isso. Não. Jejum. O jejum não é para Ele, não. O jejum é para você, sabia? O jejum é para que você fique mais santo no Senhor. Ouça a voz dEle. Fique mais sensível à palavra. Fique mais sensível quando Ele te mostrar algo, falar algo. O jejum é para isso. Claro que a gente faz um jejum em um propósito. Para que o Senhor nos dê o direcionamento. Para que o Senhor nos conduza da forma que Ele quer, como nós estamos fazendo esse jejum. Para que o Senhor direcione tudo direitinho. Para que o Senhor nos mostre o que fazer ou como conduzir tal coisa. Eu jejuo para pregar, para que o Senhor fale comigo. Para que eu ouça a voz, para que não tenha experiência humana, nem sabedoria humana. Não importa se eu estudei ou deixei de estudar. Não importa quantas horas eu passei debruçada na Bíblia. Importa que Ele derrame a unção e fale comigo. E fale com a igreja. É isso que importa, Jackson.
E é para isso que nós precisamos jejuar, para estar sensível à voz do Espírito Santo. Para vencer o nosso inimigo. Para quando alguém ligar para você, está acontecendo não sei o que aqui, e eu não sei o que fazer, parece que está endemoniado, e você dizer assim, bota aí no viva voz, e expulsar o demônio a quilômetros de distância. Você não é onipresente, mas Deus hoje usou o homem para fazer, para melhorar a tecnologia. Que antigamente não tinha viva voz, mas hoje tem. E aí você bota aí no viva voz, demônio, Satanás, você está me ouvindo? Sai agora em nome de Jesus. Pá, desliga. E ele vai ter que sair. E ponto final. Você precisa jejuar. Como dizia o nosso pastor Silvanito, você tem que ter uma vida jejuada. Uma vida orada. Para não passar vergonha com o diabo. Passar vergonha, pastor? Você está esquecido que alguns passaram? Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas você quem é? Que vergonha. Você está me entendendo porque que você precisa orar, Lima? Você está me entendendo porque você precisa jejuar, Jackson? Jackson 1, Jackson 2. Você está me entendendo? É para isso. Não barganhe com o Senhor. Jejue porque você precisa jejuar. Porque na hora que você precisar usar da palavra, das escrituras, da autoridade que lhe foi otorgada, você já está preparado. E demônio nenhum pode envergonhar o ungido do Senhor. Não barganhe, não faça nenhuma negociação. Foi pago um preço muito alto, preço de sangue. Vocês estão lembrados de como aconteceu isso? Judas foi lá, disse que ia fazer acontecer, tome aqui 30 moedas de pratas, ele foi lá, deu um beijo em Jesus, o sacerdote veio, pegou, os guardas pegou, prendeu Jesus, Judas se arrependeu, ficou com remorso, voltou lá para os sacerdotes, jogou, está escrito, lançou as moedas de volta, os sacerdotes cataram as moedas e disseram, não é lícito colocar essas moedas na caixa de ofertas, porque foi preço de sangue. Jesus pagou um preço muito alto para hoje eu e você querer ficar barganhando uma oração, um jejum com Jesus. Isso está lá em Mateus 27. Vamos abrir para a gente ler esse texto e relembrar disso. Mateus 27. Abra aí. Aleluia. Eu quero que você abra. Porque tem coisas que a gente acha que não tem na Bíblia, sim ou não? E isso está na Bíblia? Tá. Isso está na Bíblia. Mateus 27, a partir do versículo 3. 27, 3. Diz assim: então, Judas, o que traiu Jesus, vendo que Jesus foi condenado, ele foi tocado de imenso remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Está escrito, você está me acompanhando aí? Versículo 4. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, os sacerdotes, responderam: e que nos importa isso? Isso é contigo. Ou seja, foi você. Agora não é mais comigo. Então Judas, atirando as moedas para o santuário, todas as moedas de prata, ele atirou e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, versículo 6, pegando aquelas moedas, disseram: não é lícito devolvê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Está assim na sua Bíblia? Está assim na sua Bíblia aí? Dinheiro sujo de sangue. Esse foi o preço que Jesus pagou por mim e por você. Preço
de sangue. É um preço muito alto, gente, não tem como mensurar esse valor. Os próprios sacerdotes, eles não devolveram para os cofres das ofertas, porque já estava sujo de sangue. E você quer barganhar com Jesus? Uma oração, um jejum? Pelo amor de Deus, jejum e se prepare. Ore, tenha uma vida orada. A Bíblia diz: orai sem cessar. Jesus, Ele ora por nós até hoje. E por que nós deixamos de orar pelos nossos parentes, nosso esposo e esposa, nossos filhos? Você que tem filho, você tem jejuado pelos seus filhos? Tire um dia da semana. Eu jejuo um dia da semana pela minha filha em ações de graça. Ela está lá em São Paulo, mas eu preciso cobri-la de oração. Ela não casou ainda, mas eu preciso. Ela ainda está debaixo das minhas asas. Mas mesmo que tenha casado, viu, minha irmã? Ela continua debaixo da sua cobertura espiritual. Mãe não tem ex-mãe nem ex-pai. Nós precisamos fazer isso. Não é lícito colocá-la nos cofres das ofertas, porque é preço de sangue. Existe uma história de amor melhor do que essa? Do que entregar a vida por pessoas que ele nem conhecia ainda? Existe uma história de amor melhor do que essa? Não existe. Vamos para outro motivo. O primeiro motivo, salvação. Ele nos deu a salvação. E foi preço de sangue, como nós acabamos de ler e provado na Bíblia. Não é história da carochinha. Não é história que os nossos antepassados contam. É história da Bíblia. História com H maiúsculo. História verdadeira. Coisas que aconteceram de verdade. Está escrito e eu creio. Outro motivo é ele nos dá proteção. Ele nos salvou e nos protege. Que prova de amor é essa? Que além de nos salvar, ele ainda nos protege. Veja, quem pode me lembrar de um clássico da Bíblia, de um versículo chave, que quando a gente fala de proteção, pá, a gente lembra logo? Quem pode me lembrar um aí? Salmo 91. Foi exatamente nesse salmo que eu pensei quando eu estava escrevendo. Quando falou proteção, de um Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descanso, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E aí? E debaixo das suas asas estarei seguro. É outro motivo dessa prova de amor que Ele nos dá, é a proteção. Mas você pode ver também, acompanhar no João 17, 11 e 12, que ele também fala disso. Não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que sejam um, assim como somos um, eu e o Pai. Enquanto eu estava com eles, eu os protegia, eu os guardava no teu nome. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado para a perdição, para que se cumprisse as Escrituras sagradas. Ele roga ao Pai, aqui é uma oração de Jesus, pedindo para Deus, o Pai, proteger a mim e você, porque Ele já estava indo. Ele fez: eu te rogo, Deus Pai, que o Senhor os proteja, porque quando eu estava aqui, eu os protegia. Está aí escrito na sua Bíblia. Enquanto eu estava aqui, eu estava protegendo e livrando, mas agora eu vou para ti, protege eles.
Ele te dá proteção, meu irmão. Para que maior prova de amor? Mesmo subindo para o Pai, ele disse: Pai, agora é contigo, porque hoje eu estou subindo. Eu não vou mais proteger eles. Eu não vou poder mais. Quando nós estamos em alguma circunstância muito difícil e nós não sabemos o que fazer, Ele está lá, pronto para lhe socorrer e te colocar em um lugar seguro, ser a sua torre forte, ser o seu refúgio, ser seu alto refúgio, ser sua fortaleza, ser sua cidadela. A cidadela é um lugar onde tem muralhas grandes e largas para proteger um grupo de pessoas. Ele é a sua cidadela. Ele é o seu alto refúgio. Ele é a torre forte. Quem já viu uma torre no mar? Uma torre com farol. Aquela torre ali, ela é firmada em cima de rocha. As ondas batem e não derruba aquela torre. Ele está dizendo que ele é a sua torre forte. Está lá em Provérbios. Eu sou a sua torre forte. Se você botar no Google torre no mar, aí você vai ver o que é coisa. As ondas vêm com toda a força assim, ela está lá, ó, imponente. Jesus é a minha torre forte, é a sua torre forte. Está escrito nas Escrituras e eu creio. Quando nós estivermos em uma situação difícil, corre, gente, corre. Mas eu estou dizendo, corre para debaixo das asas dele. Corre para o alto refúgio. Corre para a torre forte. Corre para debaixo das asas. Senhor, a tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu quero habitar, eu estou aqui, eu quero ficar, me protege. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente está no meio do furdunço, a gente nem lembra. A gente quer resolver com nossa força. Não, eu vou, eu consigo. Ha, venha. É assim, não é, gente? Eu estou falando alguma inverdade aqui? Estou falando? Não estou. Em vez da gente ir orar, buscar Deus, a gente quer resolver. Aí quando não dá certo, a gente vai orar. Agora eu vou orar. É assim. Não. Primeiro você tem que orar. Deixa eu lhe dizer. Mesmo que seja para fazer algo tão corriqueiro, mas que se você está encontrando uma dificuldade para fazer, mas você tem todos os ingredientes para fazer, mesmo assim você tem que orar. Pronto. Vou para uma coisa aqui bem... Um bolo. Você tem todos os ingredientes para fazer o bolo. O bolo vai ficar pronto? Vai. Por quê? Porque está tudo ali. Sim ou não? Eu tenho farinha, eu tenho ovos, tenho manteiga, tenho açúcar e tenho um forno com gás. Porque se tiver sem gás, o bolo não vai sair. Mas esse bolo pode dar errado ou todos os bolos dão certo? Ele pode solar ou não pode? Pode. Mas mesmo para fazer um bolo tão simples e normal, natural, corriqueiro, que você está acostumado a fazer, você faz de olho fechado, você nem conta mais as colheres que você tem que botar de açúcar, você nem conta mais, você vai no olhômetro assim. Mesmo assim, para uma coisa tão natural que possa parecer, você precisa orar. Vai sair para o trabalho. Todo dia você sai para o trabalho. Todo dia você tem que orar que está indo para o trabalho. Todo dia você chega no trabalho do mesmo jeito. Vai lá, registra o seu ponto, veste sua farda, ou já vai de farda, não sei. Você precisa orar, abençoando aquele lugar. Você não sabe o que aconteceu durante a noite naquele lugar. Todas as vezes você precisa buscar ao Senhor. Você precisa estar em comunhão com Ele. Porque Ele vai estar lá para te atender. A Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir Jackson, para ouvir Zildinha, para ouvir Lima, para ouvir Edmundo. Ele se inclina para ouvir. Ó, para tudo aí, anjo. Meu filho está ali orando. Isso, filho. Isso. Aí está lá o inimigo sassaricando, porque ele está
orando. Aí ele fala assim, ó, ei, agora é meu filho. Sabe aqui? Isso, meu amor. Eu estou aqui imaginando como que Deus faz, sabia, gente? Porque da mesma forma que um pai, quando vê o filho fazendo algo certinho, não é? Aí você fica assim, oh, meu filho, que coisa linda. Não é assim. Você fica ali, ó, regozijado, contemplando o que o seu filho está fazendo de certo, de correto. Aí eu fico imaginando Deus, pai. Como bom pai que ele é, vendo você ali orando, se derramando, ou não respondendo a uma afronta, ou não retrucando a um mandado ou um pedido de um chefe, ou não respondendo ao esposo, à esposa, ou não respondendo, nem fazendo muxoxo para o pai, nem para a mãe. Aí ele olha assim e diz, oh, é meu filho. E aí ele se compadece. Amém, igreja? Orar sempre. A outra coisa, é a última do que eu coloquei, porque tem várias, tem uma lista imensa, mas eu só vou parar nessa aqui. Ele nos consola. Quem lembra o que foi que ele fez quando ele estava subindo para o Pai? Além dessa oração que ele fez aqui para o Deus Pai, pedindo para proteger, ele falou outra coisa. Ele orou outra vez para Deus Pai. Deus Pai, está lá em João 14,16. Ele disse assim, eu rogo ao Pai, eu oro ao Pai, eu peço ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está trazendo um Consolador, seu Lima. Ele está trazendo um Consolador, Rafa. Ele diz assim, eu rogo ao Pai e Ele te dará outro Consolador. Se é outro, é porque Ele já é um Consolador. E Ele já consolava. Ou vocês esqueceram que na cruz, antes de chegar na cruz, no caminho da cruz, Ele consolou. Com o peso da cruz, depois de ter passado a noite apanhando, cuspido, coroa de espinho, sangrando, vísceras do lado de fora, caindo e levantando, ele parou, olhou para aquele grupo de mulheres que estava chorando e disse, não chores. Ele foi consolar, não, com dor, não, sangrando, não chore. Com a coroa na cabeça, não chore. Carregando a cruz, não chore. Chore primeiro pelos seus filhos e filhas. Não chore por mim. Ele rogou ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Para sempre. Para sempre é infinito, gente. Para sempre não acaba. Para sempre é muito tempo. É até a consumação dos séculos. Um consolador para sempre. E ele existe. E eu tenho visto isso. Porque quando eu estou em casa sozinha, depois que Edmundo fica comigo até mais tarde, depois que a gente sai da igreja, ou depois que eu chego em casa de alguma outra atividade, ele sobe para tomar café comigo, a gente conversa, mas ele vai para a casa dele. E eu fico sozinha. Melhor dizendo, eu fico com o meu Consolador. Ele existe. E ele está lá comigo. Ele está lá do seu ladinho, Zildinha. Ele está lá do seu ladinho, Celinha. Ele está conosco. Ele está com você, Mari. E toda essa confusão, e todo esse furdunço. Às vezes passa um furacão, depois vem uma calmaria, né? Aí depois vem de novo uma tempestade. Aí você faz, Jesus, cadê o Senhor? Ele está lá. Ele está lá. Nem que ele esteja dormindo na polpa do barco, mas ele está lá. Todas as batalhas. Todas. Porque é ele que é o nosso general. E ele também diz, essa peleja você não vai pelejar. E muitas vezes a gente quer pelejar as pelejas que não são nossas. Descansa tão somente no Senhor.
crê nele que ele tudo fará. Mas muitas vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. Ah, pastora, mas a gente está orando já. Há quantos dias que a gente está orando e jejuando pela causa da igreja? Vamos levantar essas viúvas, vamos convocar essas viúvas para orar. Vamos fazer uma campanha das viúvas. Eu estou aqui, ó, para insistir diante desse juiz. O Senhor está nos dando ferramentas, está escrito na palavra. Senão não teria serventia nenhuma ele deixar isso na palavra. Olha aí a senha chegando. Na igreja, eu estou aqui, minha irmã, eu não abri mão. E amigas minhas que ficaram viúvas na época da pandemia, que perderam seus esposos, algumas entregaram a igreja. E a igreja fechou. Mas essa igreja não vai fechar, não. Pode até fechar, mas não por esse motivo. Que essa viúva aqui não vai largar esse povo. Em nome de Jesus. Exatamente. Então é isso. Deus está nos dando senhas. Deus está nos mostrando o caminho. Vamos levantar essas viúvas. Vamos chamar essas viúvas. Vamos orar. E Ele nos deu o Consolador. Ele nos deu o Consolador. Ele é bom, Ele é perdoador. E tantas outras provas de amor Ele nos dá todos os dias. A cada dia Ele prova o amor dEle por mim e por você. Você consegue contar as bênçãos que Ele te dá, minha irmã? Eu não consigo. Porque você não vê o tamanho dos livramentos que Ele te dá. Ele diz assim na palavra dEle: eu te cerco com alegres cânticos de livramento. Você tem louvado ao Senhor na sua casa, no meio da sua angústia. Você tem exaltado o nome do Senhor no meio da tribulação. Você tem levantado um hino de louvor ao Rei da Glória no meio da tempestade. Você tem exaltado o nome daquele que vive e reina para sempre, com hinos de louvores, com cânticos espirituais. Você tem exaltado o nome do Senhor? Porque muitas vezes a gente é tanta coisa na cabeça. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que o que esteja na minha cabeça é os pensamentos divinos. Pense nas coisas do alto, está escrito. Pense nas coisas do alto. Tudo que é bom, perfeito, lícito, nisso pensai. Nisso pensai. Pare de assistir esses programas que só lhe traz angústias, aperto no coração, medo. Nós sabemos que nós temos que ser prudentes, ser informados, sim. Mas eu perder meu tempo para ficar lá assistindo a televisão sangrar? Não tem condição, igreja. Não tem, é só para ficar sabendo o que é que está acontecendo, não adianta, sabe? Porque vem angústia, vai angústia, vai medo, a pessoa fica assim, ó, ai meu Deus, eu vou sair, e não sei o quê. Não, quando você sair de casa, a Bíblia diz que tem anjos guerreiros para te guardar, e por que você não chama? Gente, eu tenho um anjo até que mata barata, eu já contei isso aqui, não foi? Eu tenho um anjo até que mata barata. Outro dia tinha um ratinho lá, não foi, Ed? Oh, meu Deus, a gente não estava aguentando mais. Destruiu o armário. O irmão foi lá e viu. Não foi, meu irmão? Misericórdia, meu irmão. Eu orei, nunca mais apareceu um. Eu digo, Senhor, o Senhor já tem um anjo que mata essas baratas quando vem voando. Porque vem a gente nunca sabe de onde vem, né, essas bichas. Entra assim, vum. Aí quando eu vejo, ela bate assim e cai. Eu digo, obrigada, anjo. Bate no nada, gente, estou falando sério. Ela vem assim, aí bate aqui no nada e cai. Eu digo, valeu, anjo. Tinha um anjo aqui, claro, só pode ser. A mesma coisa os ratos, nunca mais. Eu digo, pai, agora eu quero um anjo para não deixar mais esses ratos, que eu não sei por onde é. Aí depois a gente descobriu que era por atrás desse armário, é onde passa o cano do gás, era por ali.
Eu enfiei um monte de coisa ali, eu digo assim, aqui você não entra mais. Mas a porta fica aberta, né? Tem um brejo, tem uma coisa de lixo do lado, né? Assim para baixo, onde eu moro. Então, tem coisas que são inevitáveis. Mas você pode evitar. Como? Conclamando o anjo, chamando o anjo para te ajudar. Por quê? Porque os anjos do Senhor estão para te servir. Está escrito. O Senhor já liberou os anjos para servir a você. Mas não é porque você é bonitão, é bonitona, não. É porque é no nome dele. É no nome dele, é por causa dele. Então você pode chamar os anjos para te ajudar. Porque o nosso Deus é bom, ele é perdoador. E tantas outras provas de amor, ele nos ama incondicionalmente. E ele nos fala dessa linda história de amor, que entregou o seu único filho. E quando a gente pensa em história de amor de Deus, a gente lembra logo de que versículo? João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que por muitas outras razões ele nos ama. Ele nos salva, ele nos consola, ele nos protege, ele nos conduz, ele nos mostra o caminho, ele nos perdoa, ele te escolheu, porque ele te ama. E ele não vai largar de você. Ele quer você para sempre. Ele diz o quê? Vou preparar uma morada. E aí você pode ficar imaginando, como será essa morada? É uma rua cheia de casas? Como que é? Deixa eu só te lembrar isso para encerrar. O costume judeu é que o pai, né, o patriarca da família, ele tem aquela casa linda, grande, e aquele terreno, um terreirão grande, né? E ali, quando os filhos vão casando, vão fazendo um puxadinho. Vão construindo. É um costume judeu. Aí tem várias moradas dentro de um único lugar. Então eu fico imaginar que Jesus está preparando essa morada, fazendo esse puxadinho nesse único lugar. Por isso que a Bíblia fala assim, por isso que ele diz isso: vou preparar várias moradas para vocês. Tem uns quartos, é como se fosse um grande hotel. Mas no chão, nada de pra cima, assim, tudo assim, os terreiros. A gente vai sair, vai ver, oi, Fidel! Vai sair, aí, Jacques, cadê as meninas? Vai ser grandes, né, moradas, assim, tudo perto do pai. Tudo perto do nosso irmão mais velho. Tudo pertinho, junto e misturado. E agora eu te pergunto, você quer fazer parte dessa linda história de amor? Eu quero fazer parte dessa linda história de amor. Eu quero que esse livro continue sendo escrito por mim e por você. Essa história que ele está escrevendo nas nossas vidas. Essa linda história de amor. Esse é o nosso Pai. Ele te ama, ele te amou primeiro. Ele te amou antes de você nascer. Ele morreu há 2025 anos atrás. Por mim e por você. Nós nem sonhávamos em existir, mas nós já estávamos guardados no Pai para nascer. E Ele me ama e Ele te ama. Amém, igreja? Essa linda história de amor, eu e você precisamos espalhar pelo mundo, pelos lugares que a gente passa. Então guarde isso no seu coração. Ele te salvou, é uma prova de amor. Ele te protege, é outra prova de amor. E ele te consola, é outra prova de amor. E tem várias outras. Ele te perdoa, a bondade dele te acompanha, a misericórdia dele renova todos os dias na sua vida. E esse renovo é o próprio Jesus. Ele que é esse renovo na minha vida e na sua vida. Amém? E tudo que é renovo cresce. Então você está em crescimento espiritual. Vamos nos colocar de pé. Aleluia.
Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!